E hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. Não fui eu? Você já falou isso? Não fui eu. Hoje em dia temos, se você olhar e prestar atenção, tem crescido assim muito. Pessoas que não reconhecem ter feito alguma coisa errada. Tem multiplicado muito isso, tem até crianças hoje que não reconhecem o erro nem quando pego fazendo. Pessoas passam a culpa para outra. Não fui eu, foi ele. Meu serviço eu não fiz porque ele não fez o dele. Isso é uma coisa que tem deixado a sociedade bastante frágil. Porque isso acaba trazendo desconfiança, desconforto, inimizade. Isso tem trazido para a sociedade um prejuízo. Só que é muito interessante, sabe a origem dessa história? Lembra que nós combinamos, quando está assistindo o culto, seja agora, seja no domingo, qualquer outro, anota a palavra para você ler. E eu agora tenho o hábito de passar só o capítulo, para você ler todo o capítulo. Essa história começou há muito tempo atrás. Eu não sei, nesses últimos dias, semanas, Deus tem me levado basicamente para o mesmo assunto, tanto em palavra, leitura e oração. Nós vamos entender essa história aqui, do que está acontecendo hoje, porque não fui eu. Todo mundo sabe, todo mundo entende que você que está assistindo e vai assistir, Deus criou todas as coisas e depois o homem e a mulher. Ok. Criou os dois, colocou no jardim, viviam em paz, tranquilidade, sossego, inocência. Lá em Gênesis 2 você vai ler: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Estava tudo bem, estava normal, tudo bem, porque era inocente. Não tinha malícia, não tinha lascívia, não tinha nada, era inocente. Eu vivo falando nesses últimos dias a criação perfeita de Deus. Até a palavra fala: e viu Deus que tudo o que criou era bom, muito bom. E aí depois, tem muita discussão sobre isso, aquele detalhe, mas por que Deus colocou uma árvore no meio que poderia trazer o pecado? Deus não colocou uma árvore que poderia trazer o pecado, Deus colocou a possibilidade da escolha que o homem tinha para exercitar. Estava lá, ele poderia ou não escolher pegar e desobedecer a Deus. O famoso e conhecido livre-arbítrio é isso daí. Eu já falei várias vezes, se você já ouviu, se nós não temos no mínimo duas coisas para escolher, nós não temos nada a escolher. O exercício da escolha, do livre-arbítrio, não existe. E Deus colocou lá para isso. Só que aí lá em Gênesis 3, envolvida pela serpente, envolvida pela sedução da serpente, a mulher tomou o fruto, e em Gênesis 3 fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, à tarde. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu?
comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Presta atenção aí agora. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não fui eu, foi ela. Não fui eu, foi ele. E aí começou: não fui eu. É um problema social, como eu falei no começo. Só que o mais grave mesmo, o mais contundente, o mais terrível na história, é que quando nós não reconhecemos o que fazemos de errado, alguns falam assim: ué, mas Deus chamou Adão, não sabia onde ele estava? Deus não é onisciente? É, ele queria saber o que tinha acontecido pela boca do próprio Adão. O que você fez? E aí, nessa passagem aqui, a destruição é muito maior do que só o social, de falar assim: não, a culpa não é minha não, a culpa é dele. A culpa não é minha não, a culpa é dela. É muito maior do que isso. Do desconforto, da desconfiança, como eu falei, da inimizade, da contenda, é muito maior que isso. Quando não reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, nós não nos arrependemos dele. E sem arrependimento não tem perdão. Sem perdão não tem salvação. Sem salvação não tem o céu. Simples e direto, né? Essa é a pior consequência, porque socialmente o hábito de acusar, entregar e falar que foi o outro está espalhado até pelas crianças, como eu falei. Se pegar no ato, ainda nega. E isso passa para todas as idades. Toda e qualquer idade. Não, não fui eu, foi ele. Não, não fui eu, foi ela. Começou lá no jardim. Lá no Éden começou essa mania, esse hábito ruim. Só que na sociedade, dá-se um jeito, conserta, arruma, chama atenção, mostra o caminho, corrige. Mas quanto à salvação, aí é uma coisa muito mais séria. Se não reconhecemos que erramos, então a gente não precisa se arrepender de nada. Não tem do quê? Não tem nenhum erro, não tem nenhuma falta, nenhuma falha, nenhum pecado, então, sem problema. Ainda que a palavra fala que todos pecaram. Ainda que lá em Mateus 3, Jesus tenha falado: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas se eu não errei, eu não pequei, foi ele, foi ela. Eu não fiz nada, está tudo certo. Só não cumpri minha parte, como eu falei, porque o outro não fez a parte dele. E tem muita gente, e nós ouvimos isso: eu não vou fazer porque ele não está fazendo. Não fui eu. E isso tem imperado e tem se complicado e multiplicado. Mas se formos parar para pensar, o desastre disso é na vida eterna. É na vida eterna. Por isso que temos, infelizmente, muita gente que não reconhece nem mesmo Deus, porque não tem nenhum erro e nenhum arrependimento, porque não fez nada errado, foi sempre o outro. Sempre é alguém que fez, nunca é você, nunca somos nós, nunca sou eu. E isso, o desastre é na vida eterna. Na ordem simples, como eu falei: arrependimento, perdão, perdão, salvação, a salvação é o céu. E aí eternamente no céu. Só que se nós não confessarmos, e a palavra fala que Ele é fiel e justo para perdoar, o pecado vai continuar. A marca vai continuar. O erro vai persistir até o final da nossa vida. E um detalhe, viu? Quanto mais negamos, mais cauterizada a nossa mente e coração, a ponto de chegar o momento que sequer reconhece que aquilo é erro e pecado. Vai ficando pior a cada dia. Vai ficando pior, e vai passando o tempo. Preste atenção, preste atenção.
Salvação é agora, é nesse momento, é na vida, agora. O livre-arbítrio de poder escolher a salvação, você tem. Eu falei que na sociedade a gente consegue dar uma consertada nisso. Mas na vida eterna não. Ou é agora, e preste atenção, todos os homens erram e pecam. Mesmo aquele que já se entregou e reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, também. Também. O arrependimento é a libertação. O arrependimento, ele tira o peso, tira as algemas, as correntes, tira a prisão, liberta. Só que tem que reconhecer que fez alguma coisa errada. Hoje o que tem na internet, o que tem na televisão, o que tem em tudo quanto é lugar, é sempre o outro que fez alguma coisa. Nós só sofremos a consequência do ato do outro. Como foi Adão? Não fui eu não, foi ela. A mulher que o Senhor me deu, que fez aí. Mais ou menos assim, ó, fala com ela aí. E aí vira para a mulher, não fui eu não, foi a serpente. Fala com ela lá. Pela misericórdia, o amor de Deus, isso é pensamento meu, não está na Bíblia. Talvez Deus tivesse perdoado se Adão e Eva reconhecessem e pedissem perdão. Talvez. Deus é misericordioso. Deus é bondoso, é amoroso. Talvez, mas não reconheceu, acusou o outro. Não reconheceu. E aí tem todo aquele detalhe, né? Lembra que eu li aqui que eles estavam nus e não se envergonhavam e depois viram que estavam nus? Aí entrou a maldade, aí entrou tudo que é ruim nesse mundo. Acabou com a moral inocente do homem. Acabou. E aí, sem moral, sem nada, é fácil de você falar. Foi ele, não fui eu não. Desce o sarrafo nele. Eu estou sossegado. É fácil falar. E vira um hábito isso. É como a mentira. Pessoas existem que têm hábito de mentir. Por qualquer e em qualquer situação. Hábito. Nem sequer se dá conta disso. Pessoas que fazem maldade nem sequer se dão conta. Criam intrigas, não se dão conta. É tudo normal. Tudo normal. Não fui eu? Toma cuidado com isso. Preste atenção no seu proceder. Quando conhecemos a palavra, nós já sabemos como é. Preste atenção. Vale mais a pena viver com o Senhor e ir para o céu do que qualquer outra coisa. Vale mais a pena. Vale muito mais do que qualquer patrimônio, qualquer bem, qualquer coisa. Amém?